Olá, seja bem-vindo ao Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano e na aula de hoje nós vamos conversar com um assunto muito interessante que tem a ver com mercado de trabalho, oportunidades de emprego e, particularmente, a utilização da blockchain pelo serviço público. E é bom a gente ficar ligado porque é oportunidade para nós. Você está preparado? Pois é, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que é a primeira vez está por aqui. Professor José Emiliano, sou engenheiro de computação e trabalho com desenvolvimento na área de Web3 e também dou aula de programação com Solidity. A aula de hoje é uma aula muito interessante, o conteúdo é muito interessante por um motivo muito simples. Ele tem a ver com a rede Blockchain Brasil. E você sabe o que é isso? Vamos lá. Rede Blockchain Brasil, nós vamos dividir esse conteúdo em duas aulas. Na primeira parte vai ser um conteúdo mais genérico, a gente não vai abordar questões de ordem técnica, mas vamos falar sobre o que vem a ser a rede Blockchain Brasil. Perfeito? Então, a rede Blockchain Brasil, ela é nada mais, nada menos do que uma rede de blockchain de abrangência nacional e, muito interessante, a iniciativa surgiu do próprio governo federal. Então, é uma iniciativa que foi criada pelo governo federal com BNDES, Tribunal de Contas da União, e em breve, imagina-se que nós tenhamos blockchain espalhado no Brasil inteiro, conectando municípios, prefeituras, governo estadual, governo federal, dentro dessa iniciativa com todas as vantagens que o blockchain proporciona. E é que a gente sabe muito bem, aqui no nosso curso é o que a gente sempre fala da blockchain. Enfim, torna-se um pouco, digamos, repetitivo para nós falar sobre o que vem a ser blockchain, mas, enfim, vamos falar sobre o que é a rede Blockchain Brasil propriamente dita, que ela é uma rede de instituições de abrangência nacional. E qual é a grande ideia por trás disso? É que ela venha prover uma estrutura de governança, mas também infraestrutura tecnológica. Ou seja, não apenas a parte de governança, mas também a infraestrutura provida pelo próprio governo. Ela não é uma rede pública, como a Ethereum tem a sua rede pública, mas ela é uma rede público permissionada, ou seja, ela vai ser pública para consulta de dados e vai ser permissionada para escrita de dados, de acordo com a participação dos elementos. Existem níveis de participação dentro dessa rede, mas nós, cidadãos, usuários comuns, desenvolvedores de soluções, podemos nos conectar a essa rede como observadores, né, e utilizarmos a parte aberta do código. Para aqueles cujas empresas pretendem desenvolver sistemas para o governo federal, para prefeituras, beleza, podem se cadastrar, submeter a sua proposta ou projeto para validação e ter acesso aí à blockchain, ok? Enfim, o grande objetivo da rede Blockchain Brasil é permitir a adoção da tecnologia blockchain implementando aplicações de interesse público. Tá? Vamos falar sobre algumas delas aqui ao longo do nosso vídeo. E com isso, claro, todas as vantagens que são inerentes da a blockchain propriamente dita, né, estarão fazendo parte aí das soluções do governo federal, que hoje são soluções, na maioria delas, centralizadas. Tá? E a ideia qual é? É que nós temos aplicações descentralizadas com alta disponibilidade, porque essa é uma característica desejadíssima aí da blockchain. Tá bom? Espera-se que com a adoção da rede Blockchain Brasil, nós tenhamos aí uma otimização de recursos, redução de custos, porque eu não vou precisar investir pesadamente em data centers para guardar aplicações centralizadas e, claro, espera-se também que a gente passe a utilizar o blockchain como se fosse uma grande base de dados distribuída, tá bom? Ela foi idealizada já tem algum tempo, mas foi fundada pelo BNDES juntamente com o Tribunal de Contas da União. Isso foi em 2022,
mas agora, nesse roadmap aí que estamos seguindo, a rede Blockchain Brasil efetivamente está entrando em operação. E claro, inicialmente existe um conjunto de instituições participantes e, claro, outras podem participar posteriormente, como prefeituras, órgãos de processamento de dados estaduais e tudo mais. Mas, inicialmente, tem toda uma infra já de partícipes. Nós vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Inicialmente, nós temos aqui um grupo de participantes do projeto, que são esses aí, ó. O CPQD, o Instituto Plexus, a Dataprev, o CERP, o IBICT e o Prodenge. Tem mais gente agora, mas esses aí são os, digamos assim, fundadores. Na parte de coordenação e infraestrutura, estão investidos desse papel particularmente o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, né, o CPQD, o que vai coordenar a parte de evolução tecnológica da plataforma, o Instituto Plexus, que vai liderar a coordenação do ecossistema, a Dataprev e o Serpro vão prover a infraestrutura tecnológica. Tá? Então, os nós principais, nós vamos falar sobre ele, os core nodes serão, digamos, providos pelo Dataprev e pelo Serpro. O IBICT, ele vai garantir a conexão dos nós de pesquisa e documentação científica à rede, e o Prodenge também opera nós de consenso baseados em prova de autoridade. Claro, existirão outros parceiros ao longo do tempo. Essa é a última, digamos assim, versão que nós temos da rede Blockchain Brasil, e tem mais gente que vai participar disso daí. Quais os benefícios que nós temos da adoção de uma solução desse tipo, baseada em blockchain? Quais soluções? Quais as vantagens? As vantagens são as vantagens inerentes à tecnologia. Então, quando a gente fala em blockchain, a gente fala em substituir, por exemplo, um servidor centralizado por uma infraestrutura distribuída. A exemplo da Ethereum, que tem 12 mil nós, pode ser que nós cheguemos a uma quantidade dessa, considerando a nível nacional, né? Mas sair de um servidor único centralizado e que não tem tolerância a falhas para um conjunto de servidores é algo que é muito vantajoso. Tá? Outra coisa, os benefícios relacionados à segurança, prevenção de fraudes, claro, tudo isso também é uma vantagem inerente à utilização da tecnologia blockchain, onde eu tenho ali um registro permanente e imutável dessa nossa base de dados. E mesmo que alguém tente invadir um daqueles nós, os outros demais, com o consenso, evitam esse tipo de modificação. Também, uma característica inerente à blockchain é o histórico imutável. A visibilidade de ponta a ponta, a visibilidade das transações ou de um ciclo completo. Nós teremos ali smart contracts rodando, envio, recebimento de recursos, transferência de recursos. As transferências serão feitas mediante transações registradas em blockchain. Então, tudo isso garante segurança, transparência e visibilidade. E é isso que é importante para todos. Redução de custos. Hoje, um dos maiores custos aí para uma prefeitura, para um outro órgão estadual, municipal, é justamente o custo de hospedagem de servidores de dados. Então, com a adoção da blockchain, a ideia é que haja um ecossistema tecnológico comum a todos, e todos passem a utilizar esse ecossistema. Claro, nem todas as informações ficarão on-chain. Algumas serão guardadas em de forma off-chain, né? Em uma camada L2 não, perdão, uma camada Web 2, tá? Ainda operando no modelo Web 2, mas a grande sacada é justamente aquilo que é mais crítico, que é mais relevante, ser guardado de forma permanente e imutável na blockchain. E claro, eu não tenho intermediários no meio do caminho para validar as informações, são validados pelo próprio consenso de forma distribuída. E claro, eu não tenho uma característica interessante da rede Blockchain Brasil, é que eu não tenho remuneração, né? Não tenho custo de gas, tal, que existe nas redes normais, então eu não terei isso daí nessa rede.
ok? Bom, essa parte interessa para nós aqui da Web3 Academy particularmente, porque ela está relacionada com a capacitação de pessoal, e esse é o nosso mote. A gente se preocupa muito com a cultura Web3 no Brasil e particularmente com a formação da mão de obra para trabalhar nesse tipo de atividade, né, no desenvolvimento desse tipo de produto. Então, com uma grande intenção, aí, uma boa intenção do governo, a adoção dos contratos inteligentes em diversas áreas, inclusive fazendo tokenização imobiliária, criação de tokens para remuneração por algum tipo de trabalho ou serviço, não como se fosse uma moeda, mas até vinculando a nossa moeda real, né? Então, existem os pensamentos, existem as ideias que, de repente, ele possa dar suporte a um token próprio dos padrões aí semelhantes ao USDT, USDC, para remunerações de trabalho e serviços, todos feitos via essa criptomoeda, digamos assim. Na verdade, seria um token, né? Em cima dessa rede Ethereum, Ethereum não, perdão, dessa rede permissionada que é da Hyperledger, né? Hyperledger Bezo, tá bom? Claro, vamos continuar trabalhando com Solidity. Então, os contratos inteligentes que vão rodar dentro da rede Blockchain Brasil serão contratos escritos em Solidity. Então, beleza, nota 10, aprender aí essa linguagem é muito bom, ensinar melhor ainda, tá bom? Eles visualizam que a adoção de smart contracts no governo federal vai facilitar muito, particularmente, a eficiência processual, no que diz respeito a automatizar integrações e fluxo de trabalho entre diferentes instituições, tudo isso tendo como ponto de partida smart contracts que interligam carteiras de instituições distintas. É um projeto grandioso, a gente está bastante curioso para acompanhar isso de perto e saber os desdobramentos disso, ok? Outra vantagem também, outro benefício que a adoção da rede Blockchain Brasil traz para o governo de um modo geral é a auditoria em tempo real, tá? A maioria das auditorias que ocorrem a nível de governo federal, ela ocorre após a ocorrência dos fatos, e com a adoção de smart contracts e com a adoção dos registros das transações em tempo real, eu consigo fazer esse acompanhamento particularmente de forma simultânea, tá? Então, há realmente vantagens em acompanhar. A gente não sabe como se vai se comportar em determinadas áreas pelo volume de transações realizadas, questões de infraestrutura, mas isso são desafios que serão, digamos assim, abordados posteriormente. Vamos falar sobre alguns deles. E são desafios inerentes a qualquer plataforma que seja criada em cima de blockchain. Casos de uso. Então, vejamos aqui alguns casos de uso. Então, nós temos a possibilidade de uso do blockchain para carteira de identidade digital nacional, carteira de habilitação digital nacional, carteira de saúde digital nacional. Aqui na área da saúde, prontuário médico unificado. Imaginem, tudo registrado em blockchain. Logística para despacho aduaneiro, certificação de origem no agronegócio, educação para validação de diplomas por blockchain, tokenização de ativos para justamente resolver a questão que hoje existe, né, da inconsistência, não vou dizer inconsistência, mas a discussão em torno da forma da utilização da tokenização de ativos como um investimento, tá? Então, há realmente essa preocupação e a gente acredita que esses são apenas uns setores que podem ser beneficiados com a adoção da tecnologia blockchain. Mas também temos, inclusive, já funcionando a cargo aqui da Plexus Institute, o Instituto Plexus. Nós já temos o resultado exitoso da moeda chamada Aratu, uma moeda digital que funciona lá no estado do Sergipe, tá? Então atende lá comunidades ribeirinhas e pessoal de baixa renda. É uma moeda social e já funciona muito bem, disponível aí já para consulta, tá?
Então, por exemplo, aplicações e plataformas que sejam de interesse público. Isso é bom para você aí, programador que quer estudar blockchain, Solidity, quer, de repente, ter a oportunidade de desenvolver ou trabalhar numa parceria com o governo para desenvolver soluções de blockchain. Moedas sociais, programa de transferência de renda, rastreabilidade de recursos em emendas parlamentares, ó, coisa boa, né? Seria interessante. Cidadania, identidade digital, transparência de licitações e contratos, automações de concorrências públicas, regularização fundiária e registro de imóveis, aí já vai para aquela parte de tokenização também, tokenização imobiliária, e saúde social. Então, cara, tem muita oportunidade, tá? E falta gente para desenvolver tudo isso aí, falta gente mesmo. Então é por isso que a gente trabalha divulgando e incentivando a garotada a acessar a Web3 Academy, estudar, fazer as capacitações que a gente está oferecendo, por enquanto de forma gratuita, mas depois nós teremos nossos cursos focados aí nas trilhas de formação bem específicas, tá bom? Desafios. Essa parte é uma parte interessante. Eu andei conversando com o pessoal em Brasília a respeito disso, que o pessoal que está envolvido, particularmente o pessoal da Plexus. Claro, a gente sabe, os desafios são os diversos e eles podem ser resumidos nessas 5 características, 5 categorias que estão aí. Tá? Primeira delas, governança. Na medida em que você tem uma rede participando, governo federal, estadual, municipal, em todos os estados do país, todas participando, aí a questão da governança começa a ganhar um certo grau de criticidade. Alguns tentam fazer uma governança autônoma descentralizada. Ainda não está, digamos, claro como que essa governança efetivamente vai ser efetivada. Ela vai funcionar. Mas, de qualquer forma, é um desafio a ser superado. Tá? Escalabilidade. Escalabilidade também é um problema crítico de sistemas de blockchain, particularmente por conta da sua expansão rápida. A gente não sabe ainda aqui na ponta da linha, com detalhes, se haverá, por exemplo, uma blockchain da Hyperledger para a área da saúde, para a área da educação, para a área da segurança pública, ou se vai ser uma Hyperledger única para todos. Essa informação a gente não tem. Considerando o que eu imagino, acredito que seja um conjunto de blockchains paralelas, né? A rede blockchain Brasil vai ser o grande arcabouço, mas eu terei blockchains Hyperledger paralelas na área da saúde, na área da educação e uma comunicação cross-chain interconectando elas. Acredito que aí seja possível, tá? Todas são redes do mesmo tipo, só são blockchains paralelas, como se fosse uma sidechain, né? Então, eu crio ali as bridges para fazer comunicação entre as redes. Então, acredito que isso que acabe sendo, digamos, a implantação, a implementação final. Tá? Vamos lá. Escalabilidade, então, garantia de desempenho apesar da expansão. Imagine uma rede com 500 nós, ele tem uma demanda, 1.000 nós, 12.000 nós, 15.000 nós. Então, a ideia é que nós tenhamos a escalabilidade é realmente um grande desafio. Interoperabilidade é que, na verdade, há interesse de que essa rede blockchain Brasil, inclusive, possa interagir com redes externas, fora do país. Tá? Se a coisa caminhar nesse tipo, a gente vai poder criar bridges para interconectar pagamentos feitos ou moeda circulante com tokens do Drex para fora do Brasil, integrando outros meios de pagamento, outras redes. A confirmar, a conferir. Ainda está no. Não sei de nada concreto ainda, com detalhes, tá bom? Regulamentação, e realmente imagino que seja bastante complexo para um país de dimensões continentais. Essa regulamentação, olha, depende de normas, depende de leis, tem que ter o arcabouço legal que ampare, então é muita coisa para ser ajustada. E por último, não menos importante, super importante, capacitação. Formação de mão de obra, por isso que a gente está aqui com o maior interesse em formar mão de obra para trabalhar, particularmente desenvolvendo aí para blockchain. E eu, reiterando,
A parte de infra é Hyperledger Bezo. A parte de smart contracts, que é o que nos interessa, ela é Solidity. Então, beleza, quem souber Solidity tem uma opção boa de trabalho aqui dentro do governo federal, tá bom? Na área de governança, como eu havia comentado, coordenação, tomada de decisão distribuída, transparência e privacidade é um desafio, escalabilidade também, que é um detalhamento desses itens que nós já conversamos. É importante, mudança da cultura para digital. Tem muita prefeitura ainda que está trabalhando no papel, né? Então a gente imagina que vai levar um tempinho para que a gente consiga superar esse obstáculo da cultura digital. Bom, resumindo a nossa aula de hoje, a nossa conversa, nosso bate-papo rápido. A Rede Blockchain Brasil é uma iniciativa fundada por órgãos públicos federais. Então, nós temos aí esses partícipes, e a gente vai detalhar aprofundadamente mais na próxima aula as questões técnicas que envolvem essa Rede Blockchain Brasil, tá? Então, ela é uma iniciativa que envolve órgãos públicos federais e usa uma infraestrutura e governança pública. O objetivo da Rede Blockchain Brasil é o foco na gestão pública, no suporte a processos do setor público. Usa blockchain e é uma rede público permissionada, então não é diferente da blockchain que a gente usa, que a gente está trabalhando nas nossas aulas aí, que utiliza uma testnet para fazer deploy de contrato. É bem diferente disso, tá? E pode ser acessada livremente para consulta. Claro, tem toda uma questão, a gente vai dar um curso específico sobre configurações e utilização para a rede Blockchain Brasil e incorpora todas as vantagens e desvantagens que são inerentes à blockchain. Então, quando foi discutido a adoção, a possibilidade da adoção da blockchain no serviço público, várias vantagens foram visualizadas e foram julgadas, digamos assim, plenamente aderentes ao modelo atual. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. É um overview rápido, um bate-papo aí de 20 minutos, coisa rápida, onde a gente está basicamente falando sobre características gerais da rede Blockchain Brasil. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre questões de ordem técnica. Aí não perca a continuação desse vídeo, porque ele vai tratar de questões de ordem técnicas relacionadas à rede Blockchain Brasil. Nós não vamos aprofundar, mas vamos dar uma visão do ponto de vista técnico, que é como é feito, como funciona a questão dos nós, tipo de nós que existem, conexão entre os nós, enfim, como que isso vai se dar na prática. Onde está o repositório, como é que eu faço para baixar um nó, isso daí tudo a gente vai discutir posteriormente. Nós estamos preparando uma trilha de formação de desenvolvedores específicos, focando aí em Hyperledger Bezo, para justamente capacitar, não apenas para o desenvolvimento de smart contracts, mas também para o desenvolvimento, para a implantação da infraestrutura da rede Blockchain Brasil. Tá bom? Então, obrigado por assistir. Dá o seu like aí, dá o joinha, inscreve-se aqui no nosso canal, dá uma olhadinha nos vídeos que nós temos, aí temos bastante coisa. Eu espero que você goste e até o próximo vídeo. Obrigado.